Fala pessoal, espero que todos estejam bem. E eu gravei esse vídeo para nós falarmos um pouco sobre a certificação da AWS, especificamente a prova da Practitioner. Eu fiz agora, dia 7 de agosto, a prova e eu queria compartilhar com vocês. Foi muito bacana a experiência, né? Foi a primeira certificação que eu tirei da AWS e eu fiz a prova em português. Eu quis gravar esse vídeo porque eu procurei alguns vídeos para falar sobre isso e eu não achei ninguém que tinha feito que pudesse me dizer, porque existe uma dúvida muito grande, talvez você esteja com ela e por isso você entrou nesse vídeo, que é se eu posso ter problemas com tradução, eu posso ter dificuldades, talvez se eu fizesse em inglês eu não teria alguns problemas, enfim, são N motivos para nós nos preocuparmos. E apesar da nossa língua nativa não ser o inglês, tem muitas pessoas orientando, instruindo, ó, vá fazer, que é melhor, faz em inglês. Bom, eu vim aqui para desmistificar isso, fiz em português e, cara, é muito louco. Você tem um botão do lado esquerdo, todas as questões, eu fiz a prova em português, e todas as questões você tem um botão lá em cima do lado esquerdo em que você pode clicar e ver o enunciado e todas as questões e todas as alternativas, aliás, você pode ver em inglês como ficaria. Isso é sensacional, porque se você escolher fazer a prova em inglês, você não tem esse botão lá em cima para poder traduzir para o português. Agora, você escolhendo ela em português, apesar de você não ter aquela opção de solicitar acomodação de 30 minutos a mais, porque o inglês não é sua língua nativa e tudo mais, mas eu acho que vale muito a pena. Então, eu fiz a prova em português e teve duas questões que eu fiquei em dúvida se poderia ser um problema de tradução, que era principalmente de faturamento, e eu não sabia ali os nomes dos relatórios e tal. Cliquei ali, vi o enunciado em inglês e sanou as minhas dúvidas. Então eu já queria te indicar hoje, se você está com dúvida, cara, se cadastra para fazer em português, vai te ajudar muito e na dúvida, coloque lá em inglês. Você clicou no inglês, ele vai abrir um pop-up, você lê, escolhe a alternativa certa, fecha esse pop-up, pode ir lá, seleciona e passa para a próxima. Você tem a opção de ir reservando, né? Por exemplo, acho que na terceira ou quarta questão, como que eu fiz a prova? Eu fui respondendo tudo que eu sabia, as que eu não sabia eu marcava para revisitar isso depois e fui seguindo até responder as 65 questões. Depois que eu termino, você clica para revisar, ele vai te dar todas aquelas que você marcou para revisar depois. Algumas, inclusive, que eu tinha uma certa certeza, bem próximo da certeza mesmo, mas eu fiquei com uma dúvida. Então, eu marquei para revisar, respondi a que eu achava e marquei para revisar no final, para que eu pudesse já bater todas as questões. E aí, depois disso, eu revisitei elas e fui aprovado. Consegui aprovação, você já recebe o resultado na hora ali na tela, né? Aliás, assim que você finaliza, vem 9 questões, uma pesquisa de satisfação para você dizer como foi o exame e tudo mais. E depois disso já vem o resultado na hora, se você foi aprovado ou não. Então, esse momento é extremamente importante porque você não vai mais ver isso em lugar nenhum, somente após alguns dias, quando a AWS confirmar, né, o seu resultado por e-mail. Mas, no primeiro momento, fique atento, e aí esse ponto é muito importante. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente, eu acho que essa era a parte principal do vídeo, que eu pesquisei muito para saber sobre tradução ou não, então eu vim aqui te dizer, não tive problemas de tradução, e na dúvida para ver se era alguma falta de entendimento minha ou se algum erro de tradução, cliquei no botão em inglês e consegui ver. Então, até aqui a parte do vídeo, se essa era a sua dúvida, está respondido. Agora, para a galera que não sabe como fazer, ou teve dúvidas, ou quer saber como eu estudei, eu preparei aqui algumas dicas de como eu fiz, e eu acho muito legal compartilhar isso com você, você vai encontrar muito disso na internet, tá? Foi, aliás, isso que me ajudou, mas eu resolvi aproveitar e fazer um compilado só e entregar tudo isso daqui no vídeo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de como tirar a certificação, os links da planilha de estudos que eu fiz para o meu uso mesmo, alguns links que eu acho importante para você. O primeiro deles, deixa eu abrir aqui com vocês, é o link da certificação em si, como que você faz para tirar. Inclusive, acho interessante nós vermos aqui quais as certificações que existem, né? Já deve ter batido várias vezes sobre isso. A primeira que eu tirei foi essa daqui, né? Que é a Practitioner. E aí nós temos aqui diversas para nós tirarmos e a meta é cada dia alcançarmos outras, né? Já saiu aqui em português também a de arquiteto, né? Eu devo fazer ela já em breve. As outras ainda não tem previsão, então faremos em inglês mesmo, vamos correr para conseguir tirá-las.
né? Essa página de certificações é muito bacana, porque aqui você pode colocar o tipo que você quer, né? Por exemplo, a ProTeacher, e aí ele vai te dar todas as dicas dela, quanto tempo de prova, qual o custo, e aqui os métodos de entrega, né? Que tem esse vui e o PSI. Outra dica muito importante é que a prova em português, ela só é na vui, tá? Na PSI não tem essa opção. Então, quando você for selecionar, a gente pode até fazer um passo a passo, acho que é legal aqui, de como agendar a certificação e custa $100. E por que eu comecei por ela, né? Apesar de eu já trabalhar algum tempo com a AWS, mas eu achei muito legal, aprendi muita coisa que eu não sabia, porque ela te obriga a ter o fundamento, né? A parte inicial ali da AWS, a prova. Eu não achei ela difícil, mas também não é simples, tá? Caiu algumas perguntas de coisas que a gente talvez não está tão acostumado. Várias perguntas que eu peguei lá foram sobre a migração, tá, do on-premise para AWS, para cloud, então de servidores locais para AWS, de mensageria, né, sobre SQS, foram algumas perguntas sobre segurança, a maioria delas muito relacionada a VPC e a grupos de segurança, né? Então, essa página aqui que eu mostrei para vocês, eu acho muito importante você conhecê-la, tá? Eu vou entrar aqui. Deixa eu fazer o login. Vou clicar aqui para a gente ver junto. Agende um exame. Vamos logar na nossa conta. Aqui eu já fiz o login direto. Se você não tivesse, deixa eu dar um logout aqui. Ele já está logando direto, que está salvo no meu, mas ele vai te pedir para você cadastrar um usuário e senha, cadastrar teu nome, todas as informações. Outra dica extremamente importante, eu tive um problema seríssimo lá, quase que eu não consegui fazer a prova. No seu perfil, quando você for criar, você precisa colocar o seu sobrenome completo, tá? Seu nome e o seu sobrenome precisa estar completinho do jeito que está no RG. Se tiver diferente, quando chegar lá, isso vai ser um problema. Não coloque acentos, se o seu nome tem acentos, tá bom? Mas eles conferem isso. Eu cheguei lá, o meu estava diferente, tive que entrar em contato com o Service Desk e tudo mais. Isso é um problema, porque depois que você se cadastra, não dá para mudar por aqui. Você tem que abrir um chamado, aliás, essa solicitação vai para a central e eles demoram 2 dias, né? Então, tome cuidado com isso, tá bom? Aqui no agendamento, você pode selecionar para agendar um novo exame, né? E aí você vai escolher se você quer agendar pela PSI, pela vui. No caso, eu vou por aqui, pela vui, que aí é onde a gente vai conseguir selecionar em português. E tá aqui, ó, CLF C01, tá? Essa daqui é a que disponibiliza em português, tá? Então grava esse cara aqui, porque tem uma outra ProTeacher aqui embaixo, que essa daqui não tem a opção em português. Então clica nessa daqui. Clicou nela, você tem a opção de fazer online, tem a opção de fazer lá no centro de testes. Eu escolhi fazer lá porque online a galera me falou o seguinte, né? Isso eu pesquisei bastante também. Pode acontecer do online você precisar, por um acaso, sair da sua mesa, alguém te chamar, acontecer alguma situação específica, alguém cair na sua casa, você de repente quiser coçar o nariz ou pôr a mão na boca, assim, qualquer situação que seja suspeita, a sua prova pode ser suspensa, você perde a grana que você investiu e você vai ter que reagendá-la e pagar de novo. Então, acho super válido. Se você consegue fazer lá no centro de testes, vai lá. Se não consegue também, procura um lugar com uma internet boa, extremamente calmo, que você não tenha relação com ninguém ali mesmo, não corra nenhum tipo de risco para que você consiga concluir a sua prova com sucesso, tá bom? Então, aqui nessa página que nós estamos, você concorda com os termos. E aí aqui são as linguagens que estão disponíveis, né, na CLF C01. E aí você seleciona a sua prova aqui em português. E aí ele vai te dar agora as opções para você... o local que você deseja, as opções de local para você fazer sua prova. Então, ele vai dar aqui, de perto considerando o endereço que você cadastrou, né, os mais próximos, tá bom? E aí você agenda e faz o pagamento. Muito bom. Por que eu comecei por ela, então, voltando ao que nós estávamos falando?
é porque quando você começa por ela, você tem alguns benefícios. As provas subsequentes que você for fazer da AWS, você já tem um desconto de 50% a partir da sua primeira certificação. Eu queria tirar da Associate, só que ela custa $150. E aí, o que eu fiz? Começando pela ProTictioner, que custa $100, a segunda, que seria a Associate, ela vai sair por 75. Então, eu consigo duas certificações, somando esse preço aí por $175, e se eu tivesse tirado somente a Associate, me custaria $150. Então, acho que é algo que vale a pena, e me ajudou muito, porque me fez estudar algumas coisas que eu não conhecia da AWS, que é um outro link que eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo. Deixa eu abrir aqui ele com vocês. Que é essa página aqui. Essa página ela tem todos os serviços da AWS, tá? Então eu passei por todos eles, fiz uma busca aqui, fui tema a tema. E aí o que eu fui fazendo? Por exemplo, Amazon Athena. Eu peguei esse cara aqui, coloquei dentro de uma planilha, tá? Eu compartilho com vocês, coloquei o link aí dessa planilha também. Coloquei o tema, eu fui escrevendo dentro de análise, tá? Então deixa eu pegar esse cara aqui. Ó, dentro de análise. Aí eu coloquei o nome do serviço, coloquei se deve cair na prova, e eu vou te explicar por que eu coloquei esse deve cair na prova, também no chute, tá? Mas isso era uma coisa minha. Coloquei se eu tenho entendimento, e esse entendimento eu coloquei depois de estudar, tá? Não necessariamente eu respondi no início. Esse sim aqui, tá? No caso, eu não conhecia esse serviço. Eu coloquei tudo não, o que eu já sabia eu fui colocando sim. E aí eu coloco uma descrição e um detalhe sobre esse cara. Isso daqui eu não copiei e eu não te incentivo a copiar e baixar minha planilha e usá-la. Eu incentivo você a escolher um método que você escreva mesmo, porque eu acho que isso ajuda muito. Quando a gente escreve, a gente consegue ajudar a nossa mente a gravar, tá? É um dos pontos que pode te ajudar a gravar aí. Então, eu fui estudando serviço por serviço, e aí eu entro aqui nesse cara, leio sobre ele, tento entender. Se eu não entendi como ele funciona, eu venho aqui no Google, abro uma outra aba e digito lá sobre esse serviço, assisto algum vídeo, né? Tem alguns vídeos muito bacanas na internet explicando, não são todos os serviços que você vai encontrar. E aí, entendi como esse cara funciona, aí sim, eu venho aqui na planilha e marco que eu tenho entendimento sobre ele. Se eu vi que já tem muita coisa, está demorando um pouco, eu já passo para o próximo assunto. E isso é legal porque você não precisa necessariamente fazer tudo num dia só ou fazer numa batida só. Você pode ir estudando assunto por assunto. Então, o que eu te aconselho? Lista todos os serviços e depois vem estudando sobre eles, que é como seria um mapa mental de alguma forma, né? Cada um tem sua forma de trabalhar, mas essa daqui foi uma que eu achei bacana de fazer, tá bom? E aí você vai trabalhando assunto por assunto, tá? Então, isso eu achei muito legal. Uma outra forma também de estudo que eu achei muito bacana, eu trabalho como engenheiro de software no Itaú e lá tem um brother, o Rafael Alves, ele colocou na Udemy um simulado de certificação. Então, aconselho muito. Também vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Que é esse curso aqui, ele é vendido, aliás, né, como um curso, mas ele é um simulado, esse cara aqui. Então, é muito bacana de fazer. Tá? Ó, nesse momento aqui já tem o Rafa tem 1.357 alunos, mas eu aconselho muito, vale muito a pena, me ajudou demais. Aqui está um exemplo do simulado, tá? Então ele vai ter as perguntas, o tempo. Quando você iniciar o teste, ele vai começar a rolar o tempo. Você pode pausar para pesquisar, mas vale muito a pena. Tá? Vou iniciar aqui só para você ver. Ó. Então ele vem, a primeira pergunta, você está migrando para a AWS, parte de uma aplicação que trabalha com sistema de arquivos, para armazenar e manipular alguns dados. Qual das opções abaixo o serviço que pode ser utilizado? Qual das opções abaixo indica o serviço que pode ser utilizado para atender essa parte de aplicação na AWS? Isso aqui é muito legal, porque ele realmente, essas perguntas elas caem na prova. Tinha uma muito parecida, inclusive, tá? E aí você pode pausar aqui para você ir estudar um pouco sobre isso, depois você vem, retoma o teste, tá? A ideia é que você chegue, o Rafael me explicou que a ideia dele é o seguinte, você consiga responder esses simulados sem precisar consultar, tá? Nesse caso aqui eu encerrei ele, então, ó, tentativa 3 foi reprovada, é necessário ter uma pontuação de 70%, e aí eu fiz em 42 segundos, 0% de acerto.
Mas se eu pegar aqui, por exemplo, simulado 2, tentativa 2, olha aqui, aprovado, é necessário ter uma pontuação de 70%, beleza, eu bati 93%. E isso daqui, é legal que você chegue nesse nível, considerando os exames aqui, o simulado que o Rafa coloca, é legal que você chegue nesse nível de 90% para cima, sem pesquisa e sem parar, né? Então, esse daqui, por exemplo, eu cheguei em 28 minutos, eu consegui responder as 65 perguntas. É claro que elas mudam, aqui no simulado mesmo, elas não são iguais, elas vão mudando, mas é claro que são perguntas que você vai se acostumando com elas, e aí depois você responde um pouco mais rápido. Mas eu acho super válido isso, tá? Então eu deixo aqui no vídeo a descrição desse curso. E aí, você conseguindo passar, vai para cima. Eu não esperei chegar nos 90% para marcar a prova, porque eu sou do tipo de pessoa que trabalha sob pressão. Então o que eu fiz? Já marquei a prova e me dediquei para fazer. Inclusive, na semana foi uma semana bem difícil, não tinha conseguido estudar bem da forma que precisava. Virei a noite anterior, fui direto virado, né? Estudei ali acho que deu umas 12 horas de estudos e fui direto fazer a prova no sábado de manhã, aqui na Leopoldina, em São Paulo. Fiz a prova, foi super tranquilo e o conteúdo estava bem fresco, tá? Mas não te aconselho a fazer isso se você não está acostumado a vir à noite, a estudar, a ficar nas madrugadas. Eu sou do tipo de pessoa que costuma render muito de madrugada, então eu fiz dessa forma. Mas quando você chegar nesse nível aqui de passar de 90% nos simulados e mandando bala, isso assim, são outros muitos simulados que você pode fazer pela internet também, é muito válido fazê-los. Tá? E se dedique a entrar nos serviços, a pesquisar sobre os serviços. Eu acho que a meta agora, eu pretendo fazer Associate, a meta é que eu consiga olhar para esses serviços aqui, né, quando eu passar por eles. Então, aqui na parte financeira é bom você dar uma boa olhada, tá? Um toque bem bacana aqui que eu dou para vocês, porque eu acho que umas 5 perguntas ali sobre isso, tá bom? Mas quando você for olhar aqui sobre EC2, que você consiga ter um entendimento de como funciona, né? Lambda, enfim, são N serviços que vão cair, mas a minha ideia é ir construindo um entendimento mais robusto sobre cada um desses serviços, tá? Teve questões, eu achava que as questões eram mais diretas, né? Já tipo, qual desses serviços abaixo representa um serviço de armazenamento, por exemplo, né? E ter ali algumas funções, algumas respostas que levassem ou para um S3 ou para um EBS, alguma coisa assim, mas não. As perguntas, normalmente, eu achei elas um pouco grandes, inclusive, levando problemas, e ali dentro tem algumas sacadas, como, por exemplo, usar elasticidade com load balance, auto-scaling. Então, tem alguns pontos que é muito legal você estar por dentro dos assuntos para ir fazer a prova, tá? Me falaram algumas vezes, não, uma prova muito básica, isso daí é só para quem está começando, estuda um pouquinho que passa, mas eu acho legal você conhecer os serviços, porque pode ser pego aí em várias perguntas, né, lá de assuntos diferentes. Bom, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Queria fazer um vídeo mais rápido, é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo aqui no canal falando mesmo, né, dessa forma. Eu tenho uma escola de programação no bairro mesmo, escola simples, para a galera que está começando, presencial. Então, poucos vídeos que tem aqui no canal foi quando eu gravei por algum motivo para a galera, para eles treinarem em casa depois, ou para terem ali guardado para uma próxima aula, tá bom? Então, são vídeos extremamente simples, não tem edição, alguns erros, algumas coisas aconteceram no meio do caminho, não tem vinheta, mas tem muita vontade de compartilhar e de poder te ajudar a conquistar aí essa prova. Valeu, pessoal, tudo de bom para vocês e é nóis! Valeu!